Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana ficou marcada pela reunião da OPEP e pelas decisões de taxa de juros por parte do Banco Central da Austrália e do Banco do Canadá. Começando pela reunião da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que se realizou no passado domingo, resultou na decisão de não se fazer qualquer alteração às metas de produção por parte dos países da Aliança. E isto ocorreu numa semana em que entrou em vigor a proibição de entrada na União Europeia de petróleo russo por via marítima, dias depois de ter sido acordado pelos líderes europeus um teto de $60 ao preço do petróleo russo no que respeita a transações envolvendo empresas europeias. Relativamente às reuniões dos bancos centrais, no Canadá a taxa de juros subiu em 50 pontos base para os 4,25%. Este que é o nível mais alto desde o início de 2008. Contudo, a entidade monetária indicou que pode estar perto do fim do ciclo de subidas das taxas de juros que iniciou para controlar a inflação, que está mesmo assim muito elevada. Já no caso da Austrália, o Banco Central da Austrália decidiu elevar a sua taxa básica de juros em 25 pontos base para os 3,1%, este que é o 8º aumento seguido praticado pela autoridade monetária, mantendo assim um ritmo também mais moderado nas subidas das taxas que já tinha sido adotado nas últimas duas reuniões. Na próxima semana será a vez do Banco Central Europeu, da Reserva Federal Norte-Americana, do Banco da Suíça e do Banco de Inglaterra anunciarem também eles as suas políticas monetárias. Mas vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na quinta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do S&P 500, índice de referência nos Estados Unidos da América. Observando o gráfico em velas diárias do S&P 500, o índice de referência nos Estados Unidos da América, observamos que este ano tem sido um ano muito diferente dos 2 anos anteriores e tal se deve às alterações feitas em termos de políticas monetárias por parte dos bancos centrais. Contudo, não existem tendências em linha reta e da mesma maneira que a tendência ascendente dos últimos anos teve momentos de correção, também esta tendência descendente em que nos encontramos deverá em alguns momentos consolidar ou inclusive valorizar. Desse modo, a estratégia que definimos para esta semana passava por procurarmos uma entrada curta, ou seja, entrarmos a favor da tendência descendente. E para tal, a região que identificámos como zona interessante para vendermos encontrava-se na linha de resistência que vinha desde os máximos históricos, os máximos feitos no início do ano, a passar pelos máximos que tínhamos feito aqui em março deste ano. E estendendo esta linha para a frente, iríamos perceber que a mesma funcionou quer em agosto, quer no início desta semana como região de pressão vendedora. Daí que o nosso objetivo passava por entrarmos curtos junto a essa linha de resistência, pois a probabilidade do preço voltar a corrigir e manter-se dentro da tendência descendente era muito grande. Desse modo, após a nossa entrada curta, o preço do S&P 500 acabou por cair e fez com que tocássemos uma zona de suporte de curto prazo que coincidia com esta linha de tendência que vinha desde os mínimos do ano a passar pelos mínimos feitos no início de novembro. Isto permitiu-nos, no curto prazo, beneficiarmos de uma queda em torno dos 4%. Contudo, apesar da tendência de médio e longo prazo ser descendente e a probabilidade de, inclusive, no próximo ano é podermos continuar com quedas dadas as políticas monetárias atualmente em vigor, não é de estranhar que se no curto prazo, enquanto esta linha de suporte estiver a funcionar, tivermos o S&P a voltar para cima e inclusive a quebrar esta linha de resistência de mais longo prazo. Mas atenção, a quebra da linha de resistência de longo prazo
não significa inversão de tendência. Significará apenas que a tendência continuará descendente, mas com menos inclinação. Desse modo, o nosso objetivo passava por fecharmos a posição no curto prazo junto a estes patamares de suporte, os quais foram atingidos e permitiram-nos então terminar também este trade com sucesso. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades!